através da tua palavra. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E aí, lindos? Galera, claro, estamos na série mais apaixonante da Rede Livre. E a gente... Essa música é muito engraçada. Posso botar como é o nome? Não, pô. Contar uma história. A gente ia ter normalmente o Relationship Goals sempre foi ligado a músicas. A gente já teve várias coisas com música e tal. E aí, o sonho da gente era ter uma música oficial do Relationship Goals. Quando a gente foi pesquisar a história por trás dessa música, não convido você a pesquisar. Querem saber? Querem ou não? Por que vocês estão curiosos? Sim ou não? É o seguinte, é sobre uma paixão gay de dois homens que se apaixonam. Aí ficou meio estranho, né? Ficou muito estranho, pegou mal. Aí a gente, não, deixa quieto, deixa pra lá. Mas todo mundo remete muito a essa música. É igual tem uma música... que é de Natal, que todo mundo acha que é de Natal, que também não é de Natal. Vocês sabiam disso? É sobre o fim de um relacionamento, essa música. Mas todo mundo canta bem feliz de Natal aqui, ó. Mas é a vida. E outras curiosidades musicais, você pode entrar no meu canal, no YouTube. Brincadeira. Mas vamos lá. Galera, estamos no Relationship Goals. Vocês que ainda não entenderam essa série Relationship Goals, ela é uma série que anualmente a gente para falar sobre relacionamento. Relationship Goals significa meta de relacionamento. E é o que a gente espera ou quer que vocês vivam entendendo primeiro a nossa maturidade, o que a palavra de Deus nos ensina e como ensinar para vocês algo que não existe de forma clara na Bíblia, mas que faz parte da sua vida. Vocês se apaixonam, sim ou não? Diga aqui, uma pessoa, levanta a mão, uma pessoa que não se apaixonou, nem que seja ali na alfabetização pela sua amiguinha da sala. Levanta a mão alguém que nunca fez isso. Não existe. Não existe a pessoa que nunca se apaixonou. Sabe aquele momento que você esbarrou no livro, o livro caiu, vocês dois começam a pegar o livro juntos, olhando para o rosto do outro. Isso acontece em todas as escolas, sim ou não? Ou só tem que ter o armário, né? As escolas têm que ter mais armários, né? Por isso que o povo não namora tanto. Faltando um armário aqui. Imagina se tivesse, né, armário? Mas, no meio de tudo isso, a gente entende que o nosso coração, que é enganoso, ele vai se apaixonar. E isso a gente não tem como livrar. Mas o que a gente faz com essa paixão, isso vai refletir no meu relacionamento com Deus. Isso vai me refletir no meu relacionamento com as outras pessoas. Então a gente precisa cuidar do que acontece pós a paixão. A gente não consegue lidar com pensamentos intrusivos. A gente não consegue lidar com paixões que vêm rapidamente ao nosso coração. O que a gente consegue lidar é com o que fazer com essas paixões. A gente consegue lidar com a ira ou com a dor quando você dá um topão assim na beira da quina ali da porta. Não dá. A vontade do cabo fazer o quê? Ai, né? Não é fazer outra coisa. Ai! Mas a dor veio, o momento veio, mas o que eu faço com isso? Eu posso quebrar a porta todinha? Posso? Devo? Não. Posso sair esculhambando e gritando com todo mundo? Posso? Devo? Não. Então, Relationship Goals é sobre como lidar quando meu coração apaixonado está tentando falar mais alto do que a minha inteligência, do que o meu relacionamento com Deus, do que qualquer outra coisa. Então, a gente precisa aprender a cuidar desses sentimentos que a gente não consegue não sentir, mas a gente consegue não reagir de maneira pecaminosa. Amém, lindos? Amen? Então, vamos lá. Essa série, ela é uma série que... Vê se vai passar aí, por favor. Passou? Não passou. Vai passar.
Opa! Ei. Passou. Passou? Passou! Lindos, essa série foi baseada, ela foi... A gente tá tendo essa série em todas as redes livres. Uou. Todo mundo tá todo mundo na época do apaixonado. Então, Rede Livre Zona Sul, Rede Livre Capela, Rede Livre Aeroclube. E Araújo está escrevendo essas pregações. E ele usou como um livro base aqui, Take It Easy, que é um livro de Pastor Tiago. Vocês já ouviram falar desse livro? Ele vai contar a história aqui do livro de Ruth, trazendo para esse contexto emocional e sobre relacionamentos. Então, a gente tem aqui, só relembrando, na semana passada, a gente entendeu a história de Noemi, Elimeleque, Malom e Quilom, que foi uma família que saiu, lembra, de Campina Grande para João Pessoa. Que, na verdade, eles saíram de Judá para Moabe. E aqui, nessa saída de Emeleque, Noemi, Malom, Quilom, todo mundo para Moabe, aconteceu que o pai morreu. E aí ficou Noemi, só que os dois filhos casaram também, arrumaram duas mulheres, só que essas mulheres já são de onde? De Campina ou de João Pessoa? De João Pessoa. Então elas são estrangeiras, não conheciam o Deus dos pais, no caso de Noemi e Elimeleque, e elas estavam ali numa situação onde elas estavam na sua casa, em João Pessoa, e eles eram estrangeiros, ok? Só que o que acontece depois? Morre também os maridos. Noemi perde o esposo e depois perde os filhos. E aí acontece que as três ficam viúvas. Então temos três mulheres em uma região chamada Moabe. Essa região onde Noemi, que é a mãe, a mais velha, ela é estrangeira, não tem ninguém da família dela. Imagina, você viúva, numa cidade que você não conhece mais ninguém. E aí o que é que acontece? Principalmente, lembrando, não existia INSS nessa época, não existia pensão por morte. A tendência era ela passar fome, começar a morar na rua. Oi? Mas não... Quem é que simplesmente iria bancar ela? Hein? Em Moabe? Entendeu? Sabe, ela não tinha família numa cidade. Eu sou de Pombal. A família toda mora em Pombal. Aqui em João Pessoa eu tenho pouca gente para chegar e dizer, graças a Deus, quando eu me converti, agora eu tenho a igreja. Então eu tenho a casa de todos vocês, para se eu precisar comer, eu posso ir um dia em cada um, na casa de cada um. Aí depois eu posso ir para o pessoal da Nuvem, depois da Rede Livre do Aeroclube, e assim eu consigo sobreviver por um ano de boa. Né? Se eu for na casa de vocês, vocês me dão pelo menos um almoço. E vocês nem me dão parabéns, hoje é meu aniversário. Não, depois a gente canta os parabéns, eu sou envergonhado. Mas aí, ó, o ponto é o seguinte, se eu for almoçar na casa de vocês, a gente tem um almoço e um jantar. E assim a gente não passa fome, mas lá ela passaria. Ela não tinha ninguém. Certo? E aí o que é que acontece? Noemi decide voltar para Judá. Ela diz para as suas duas noras, disse, vocês já são daqui, vocês têm família aqui. E então o que é que vai acontecer? Vocês vão ficar e eu vou voltar para Judá. Lá em Judá, eu tenho família e eu vou dar um jeito, porque o Senhor, meu Deus, vai prover. E aí, o que é que acontece? Uma das suas noras, Ruth, se preocupa com a sua sogra e diz, não, eu vou contigo. O seu Deus será o meu Deus. A fé aqui de Ruth começa a mover, a fé de Noemi começa a mover o coração de Ruth. Ruth não abandona a sua sogra. Quais são os perigos para Ruth? Ela nunca mais casar. Ruth agora está saindo da sua casa, Moabe, de João Pessoa, voltando para Campina Grande com Noemi. E aí o risco agora é, ela vai para uma terra onde não é mais a sua terra, ela vai para um lugar onde ela vai ser estrangeira, e ainda não só estrangeira. Existia um problema aí muito grande de um casamento entre um moabita, com alguém ali de Judá. Então a gente tinha essa dificuldade também. Então o que é que o texto vai dizer? Vamos ler a Bíblia? Ficou pequenininho, né? Dá para ler? Dá? Eu vou melhorar.
Mas diz o seguinte, Ruth, porém, respondeu, não insista comigo, está no capítulo 1, isso foi o que a gente pregou na semana passada. Não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Isso é a conversa entre Ruth e Noemi. Onde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o teu Deus. Então, aqui está um momento muito de honra. Aí você vai dizer, já qualquer que isso tem a ver com relacionamento. Espera, isso vai falar muito sobre relacionamento. Aqui a gente tem um relacionamento entre nora e sogra, um relacionamento onde elas se respeitam, um relacionamento onde você tem muita questão de honra uma para a outra, a ponto de agora ela não se preocupa mais consigo mesmo, mas agora se preocupa em cuidar de Noemi. E o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Isso é o que ela diz. Então, a primeira coisa que a gente quer relembrar que é quando as coisas saem do controle. Então, ela perdeu tudo ali que estava a estabilidade dela. Então, o que é que a gente faz quando a gente perde o controle? Como você tem priorizado o Senhor e você tem tido segurança em quem você é em Cristo, foram os 3 pontos que eu alinhei na semana passada. Então, agora a gente vai partir para os novos. Então, capítulo 2, do versículo 1, diz o seguinte. Noemi tinha um parente por parte do marido. Elas chegam lá. Aonde que elas chegam? Em Campina Grande. Como é o nome de Campina Grande aqui no texto da Bíblia? Judá, tá? Só para vocês não saírem dizendo, pai, aprendi na Bíblia que Ruth foi para Campina Grande. Aí é piso, né? Mas é para vocês entenderem. E aí, Noemi tinha um parente lá. Eu vou só botar uma ponta aqui. Lembram que em Judá, digamos, eu tenho um irmão, esse irmão morre, eu sou a pessoa mais próxima para cuidar das terras dele e para cuidar da família dele. Então, eu precisaria casar com a esposa do meu irmão para poder cuidar e não deixá-la sozinha. Estranho, né? Muito estranho, mas naquela cultura era muito comum. Imagina, do nada é sua cunhada, do nada você tem que casar com ela, né? É meio estranho. Mas, naquela época, era comum e era uma maneira de não deixar desamparada. Não existia INSS, todo aquele processo. Então, vamos lá. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico. Olha, uou! Olha Deus provendo aí. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque, que era quem? Que era quem? O marido de quem? Não, de Noemi. Elimeleque era marido de Noemi. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui, volta aqui. Vamos lá, começou. Noemi, casada com Elimeleque, tem 2 filhos, Malom e Quilom. O Elimeleque morre, deixa Noemi viúva. Só que Malom casa com Orfa e Quilom. Esse é um nome difícil da molesta, né? Esses nomes aqui. Depois fica todo mundo viúva, as bichinhas. Vão para Moab de volta, ou sai de Moab e volta para Judá. Só que só quem vai é Ruth e Noemi, órfão fica. E aí a gente tem o texto aí e tal. Então vamos lá. Noemi tinha um parente. Noemi, quem é Noemi? Só para vocês lembrarem agora. A sogra de Ruth, que era casada com Elimeleque. Boa, garotos. Então, Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem o quê? Rico, estribado. Morava no altiplano. E influente. Brincadeira, galera. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de... Então, era da família ou da linhagem ali de Elimeleque. E chamava-se como Boaz. Só vocês ou eu também, que toda vez que lembro de Boaz, eu lembro de... não sei o que maravilha. Como é o nome? Qual é o nome do filme que tem um homem de lata? Mágico de Oz. Ah, é Oz, pô. Viajei. Tá. Boaz, Oz e tal. Enfim. Tem um Boaz no Mágico de Oz? Certeza? É? Tá bom.
Pensamentos intrusivos. Versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Aí a resposta é: vá, minha filha, respondeu Noemi. Entenderam? E, é o seguinte, a Bíblia está dizendo, tem um cara chamado Boaz, ele é um homem que faz parte da linhagem de Elimeleque, e aí Ruth não se conhecem ainda, mas Ruth começa a querer comida. Eles chegam a ajudar, e agora, o que é que a gente faz? Ruth diz: fique aqui, minha sogra, eu vou atrás de comida em algum campo, eu vou colher algumas espigas em algum campo. Versículo 3. Então ela começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. O pessoal vinha tirando as espigas, os ceifeiros na frente, o que ia sobrando, ela ia pegando atrás. Por acaso, Jesuicidência entrou justamente na parte da plantação que pertencia a... Olha, que era do clã de Elimeleque. Olha Deus resolvendo a parada aí. Um spoiler daqui a pouco. Por acaso, ela entrou, e aqui é o que a gente vai tratar, é por acaso. Por acaso é o seguinte, será que existe mesmo? Porque o que é que estava acontecendo? Ela estava lá, querendo pegar espiga, do nada ela entra naquela terra, e ele faz essa explicação, casualmente, ou por acaso, ela entrou. Mas a gente precisa entender se realmente existe algo por acaso. Então, só para vocês entenderem, lá na frente, Boaz vai casar com Ruth. Aê! Cadê aquele casal que eu ia casar na semana passada? Veio não, né? Eu acho que a gente traumatizou eles. Desculpem. Mas tudo bem, né? Amém. Então a pergunta é, Deus realmente está no controle de tudo? O que você entende por isso? Aqui a gente vai tratar um dos pontos muito importantes do nosso coração. A gente finge... Ah, muito bem. Cadê o cabo? O cabo abandonou você, foi? Ah. Muito bem, gostei que só dele. Como é teu nome, hein? Duda. Oi, Duda. Como era o nome dele? Luiz. Como é que ele tá? Tá bem, né? Saíram bem, né? De boa. Que engraçado. Ainda bem que eu não falei nada, nenhuma besteira, né? Imagina eu começar a falar, esse casal vai ser futuro. Não, mas o casal é muito bom. Eu vou casar vocês, né? Vou. Amém, amém. Então vamos lá. Minha esposa chegou ali, ela... Cadê minha esposa? Meus meninos estão aqui. Ah. Vocês conhecem meus filhos? Não? Bem. Balança aí, ó, com a mão assim, pai. Isso. E o outro tá atrás. Ah. Aquela é minha esposa, Rafa. Pra quem não conhece ainda. Nessa não, aquela é de Ronald. É porque a gente sempre tem gente com os meninos no colo, porque os meninos estão no gás aí. Enfim, galera, vamos lá. Realmente Deus está no controle? Deus está no controle de tudo. A gente tem algo que é um falso ensino e uma falsa percepção nossa. E eu não sei o que você entende sobre isso, mas eu vou tentar explicar para vocês. Sobre o livre-arbítrio. Já ouviram falar? Livre-arbítrio? O livre-arbítrio é como se eu tivesse controle total da situação e fosse responsabilidade minha as decisões do sim ou do não. Mas, biblicamente, não funciona assim. A gente não tem essa liberdade total. A ponto de a gente não tem essa liberdade total de escolher a Deus. Então, a gente não é livre para escolher a Deus. Biblicamente, a nossa igreja entende que a gente não é livre para escolher a Deus. Por isso, a gente não acredita que existe hoje o livre-arbítrio. A gente entende que existia um livre-arbítrio nesse acesso total com Adão. Adão ali teve essa escolha. Ele pôde escolher. Mas depois disso, todas as escolhas deles foram tendenciosas ao pecado. Sabe quando você ama muito videogame e você tem que escolher entre jogar videogame ou comer uma salada? O que é que você vai escolher? Que história, rapaz. Escolhe o videogame.
Ou você tem que jogar um videogame uma Copa, sabe a Copa FIFA mais top, com telão e tudo, e você tem que ir trocar a água do bebedouro da sua casa. O que é que você vai escolher? A água do bebedouro. Ou você está lá na sua final, enfim, e Deus está passando ali no corredor. O que é que você vai gostar mais de fazer? Jogar videogame. Você fazer suas coisas. Isso é uma analogia bem peba, tá? Mas o ponto é, o que é que eu quero ensinar com isso? Ensinar que a gente não tem um livre escolha ou uma livre, realmente, arbítrio. A gente não consegue arbitrar diretamente para escolher a Deus. Então a gente não consegue se chegar a Deus. Deus que chega até nós. Deus quem nos chama. Então por isso que a gente precisa ser agraciado com o seu amor, graça e perdão. Deus que vem sobre nós, nos convida, nos perdoa e nos dá uma nova vida. É tudo Deus. Então quando a gente para pensar, será que Deus está no controle de tudo? Quando a gente não entende essa base, Deus é quem Ele zela e cuida por tudo dos seus filhos, a gente fica no nosso coração achando que a gente também pode controlar. Ou fica achando, será que Deus realmente vai resolver isso? Um exemplo. Abraão e Sara. Passa-se muito tempo de uma promessa que Deus daria um filho para Abraão. O que é que Sara faz no meio do processo? Ela cansou de esperar. O que é que ela faz? Pega uma concubina sua, um escravo, e diz, Abraão, tenha relações com essa mulher, para que essa mulher te dê um filho, já que eu não consigo, porque ela era estéril. E eles esperaram por muito tempo a promessa de Deus, mas acharam, não, será que a gente entendeu bem? Será que a gente realmente está conseguindo? Será que a gente não ouviu errado a promessa de Deus? E aí ela tenta dar um jeito nisso. E aí nasce Ismael. E aí Ismael não é o filho da promessa. E aí depois Deus dá Abraão, ou dá Isaac. E aí realmente Deus prova a sua promessa e cumpre a sua promessa. Mesmo que demorou muito tempo. Deus não perdeu o controle, Deus só tinha um tempo certo para cada coisa. E quando a gente entende isso, a gente vai refrear e acalmar muito mais o nosso controle. Ou vai acalmar muito mais a nossa vida, entendendo que eu não preciso estar caçando alguém para casar. Ou que eu vou precisar me entregar, porque toda essa responsabilidade é minha. Na verdade, não é. O que é que acontece com Ruth? O que é que acontece com Ruth? Como eu sei com quem eu vou casar? Como a gente sabe que Ruth iria tomar uma boa decisão ali? Ou que Boaz também tomaria uma boa decisão? Como é que a gente consegue refletir isso? Como é que a gente consegue pensar sobre isso? Vamos ver no texto? O texto continua. Naquele exato momento, Boaz chegou de onde? De Belém. E saudou os cefeiros. Ops! O Senhor esteja com vocês. Cara, Boaz era muito crente, velho. Ele chega na empresa dele, em vez de olhar e esculhambar, o Senhor esteja com vocês. Aí todo mundo, os cefeiros lá, amém, entendeu? Vamos lá. Eles responderam, o Senhor te abençoe, na verdade. Versículo 5, Boaz perguntou ao capataz dos cefeiros, o cabo que era responsável ali, o gerente geral, quem pertence àquela moça? Ele chega, olha, diz, ei, quem é aquela boizinha ali, hein? Nos tempos primórdios, né? Quem é aquela moça? Primeiro, não era muito comum ter uma moça que era desconhecida, numa terra desconhecida para ela, no meio de homens, era até um perigo, e principalmente se ela fosse bonita, era um perigo para ela ali. Então, todo esse movimento fez com que ele abrisse os olhos e a gente não consegue entender exatamente se já era interesse ou se era cuidado. Mas a pergunta é, a quem pertence aquela moça? Quem é o marido? Quem é o homem dessa mulher? Ele continua. Versículo 6. O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Versículo 7. Ela me pediu que a deixasse recolher
e juntar espigas entre os feixes. Após os ceifeiros, ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Rute: ouça bem, minha filha. Aí ele pegou agora, já muda, já falou lá com ela. Ouça bem, Rute, ou ouça bem, minha filha. Não vá colher em outra lavoura, viu? Fique aqui. Ó, tudo agora que eu tenho é seu, né? Quase isso. Ouça bem, minha filha, não vá colher em outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Aqui a gente não consegue ainda entender se foi com intenções já de tê-la ou se era uma intenção de cuidado. O ponto é, Boaz, ele foi muito bondoso. Ele entendia os riscos, então entra uma função nossa, homens. Uma função de zelar e de cuidar. Antes dos pensamentos já querer, já sonhar o casamento com aquelas pessoas ou aquelas meninas. A gente precisa aprender hoje a zelar e cuidar das meninas. Certo, cabas safados? Sei usar. Ora. Vamos lá. Versículo 9. Preste atenção. Onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças, ele está dizendo para ela, que vão colher. Darei ordem para os rapazes para que não toquem em você. E a gente começa uma proteção aqui. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou e prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos? A ponto de que o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Ela simplesmente reconhece a graça daquele homem, que não tinha obrigação nenhuma, mas ela reconhece, se ajoelha e diz: muito obrigada, ela agradece, mas no meio do processo ela diz: por que você teve misericórdia de mim, uma moabita? Por quê? Por que esse homem precisava fazer tudo isso? Por que esse homem só não disse, simplesmente virou as costas e saiu? Porque ele ouviu algo que fazia muita diferença. Em versículo 11, ele responde dizendo: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Ele começa a ouvir o que ela tem feito, o testemunho dela. Mas segura aí. Pois você, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver em um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então, a gente tem aqui um exato momento onde o testemunho dela é reconhecido. O testemunho dela é reconhecido. O testemunho e o amor dela pela sua sogra tem sido reconhecido e sido olhado com amor por outras pessoas, a ponto de quererem ajudar ela. Lembra do risco da primeira pregação? Que ela estava indo para um povo que ela não sabia quem era, que ela estava nem aí para o que estava acontecendo. Essa mulher vai ser o nosso exemplo na pregação de hoje. Então, o Relationship Goals tem como perder um conversante em 10 dias, porque a gente precisa ensinar vocês. A gente precisa que vocês comecem a olhar para os homens, e começando desde o seu coração, olhar para o homem e o homem olhar para a sua paquerinha e tentar identificar se ela realmente é o mínimo que você precisa, ou até se você está no tempo certo, enfim, tantas coisas ligadas ao Relationship Goals. Então, vamos entender quem foi Boaz aqui? Boaz foi atrevido ou abestalhado? Hein? Ele foi atrevido ou abestalhado? Hein? Na história aí. Ele nem foi atrevido, nem foi abestalhado. Lembra que a primeira coisa que ele fez, o que é que ele fez quando chegou? Ele chegou para todo mundo ali e perguntou primeiro quem era ela. Ele não chegou
chutando o pau da barraca, pegando os cabelos dela e dando um beijo nela. Chegou? Não. Ele chegou e perguntou: de quem é essa mulher? Quem é essa pessoa? Qual é a história dela? Então, Boaz, e nesse momento, ele chegou ali, no exato momento, Boaz chegou de Belém, saudou os cefeiros e diz: o Senhor seja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz: quem pertence a essa moça? Então, naquele momento exato, Boaz chegou de Belém, saudou os cefeiros: o Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: quem pertence a essa moça? Mesmo texto, vamos lá. Foi mal. Mas o ponto é, quando outra pessoa já estiver comprometida, o que é que a gente faz? Naquele exato momento, Boaz estava identificando isso. Espera aí, deixa eu ver se pelo menos essa pessoa já tem alguém. Achei bonita, achei ok, comecei a gostar de alguma coisa. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer movimento, antes de qualquer coisa, a gente precisa reconhecer. E vamos entendendo que aqui a gente está no ponto do abestalhado e do outro, né? E do atrevido. Boaz respondeu: contaram-me tudo que você tem feito sobre a sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver a um povo que não conhecia. Versículo 12. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensado pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Então, a gente precisa entender o que é que ele fez. Ele não foi atrevido, mas ele também não foi abestalhado. Ele chegou para aquela mulher, elogiou, cuidou, trouxe provisão, sem pensar e querer nenhuma segunda intenção. Boaz, ele foi astuto. E meninos, a gente precisa ser assim. A gente precisa ser muito mais provedor para as mulheres, independente de um pensamento de segunda intenção. A gente precisa ser muito mais educado, respeitoso, mas também não ser um abestalhado também, que não sabe nem falar, que se treme todo na frente de uma mulher. Desculpa, meninas. Hein? Não é verdade, meninos? Muita verdade. Sabe, a gente precisa... E outra, isso é responsabilidade nossa como igreja. A gente precisa aprender, porque, velho, o que é que está acontecendo? Ou o cara realmente é um depravado que dá em cima uma metralhadora de Jeová, dando em cima de todo mundo, ou o cara gosta, tem vários medos, realmente tem boas intenções, mas não vai, não chega junto, não quer falar. Entendendo o que, galera? Que vocês precisam ter outras coisas, mas quando isso for acontecer, aprendam a ter segurança, zelo, cuidado e também não faça nada com segundas intenções. Não faça nada com segundas intenções. Aprendam a servir uma mulher como vocês servem um homem, como servem uma idosa, como servem a seu pai, seu avô, como qualquer pessoa. Porque parece uma coisa, se tem um homem e uma mulher junto, parece que sempre vai ter um negócio que parece que o homem só vai fazer as coisas se for com segundas intenções. Que é isso, velho? A gente deixou de aprender a viver como irmãos em Cristo? Timóteo vai falar muito bem sobre isso. Tratem as meninas da igreja como irmãs em Cristo. Na verdade, nossa irmã a gente cuida, a gente zela, a gente se importa, a gente tira onda, a gente briga. Minha irmã mesmo, eu tenho 2 irmãs, velho. Ai, como eu briguei com elas. Mas como também eu cuidei, como eu protegi. E vamos lá, vamos lá. Mas pelo outro lado, do jeito que o menino, do jeito que o homem ali, ele teve zelo, cuidado, quis saber, ele se preocupou primeiro em cuidar dela, do que ter ela como esposa. E antes de tudo, ele foi respeitoso para não saber se iria estar ajudando a mulher de outro e tal, para não dar bronca para ele. A mulher também tinha um bom testemunho por trás.
E esse bom testemunho fez total diferença no olhar dele, no olhar e no cuidado dele. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. Que o Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensado pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujo as asas você veio buscar refúgio. Ele está dizendo aqui, olha, que você seja recompensada por Deus, porque só Deus promoveu o seu coração a isso. E eu tenho ouvido falar do seu bom testemunho, do que você tem feito, das coisas que você tem feito, pelo que as pessoas te conhecem. Essa é uma grande pergunta. Como tem sido o seu testemunho? O que você tem feito? Como você tem honrado ao Senhor? Como você também quer achar o príncipe da sua vida, o homem de Deus, se você é uma mulher que não é reconhecida por isso? E você, meninos, como vocês querem realmente achar uma mulher de Deus para viver um relacionamento santo, para viver um relacionamento dentro da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus, mas também não tem bom testemunho? Não faz sentido. Bicho, tem gente que deixa de... Seguinte, sou caba, tirei um da vida todinha, agora eu vou me aquietar, vou na igreja, porque na igreja eu vou arrumar uma mulher. Sabe o que acontece? Se for uma mulher que realmente ama a Deus, ela não vai querer esse cara. Uma mulher que realmente reconhece a Deus, ela não vai querer esse cara. Mas essa mulher era conhecida pelo bom testemunho. E ela não fazia para apresentar ninguém, mas ela fazia por Deus. Ela fez tudo isso por Deus porque não faz sentido ela ter saído lá de onde que ela saiu? De onde? Não, de Campina Grande. Não, de João Pessoa. Não, peraí. É, João Pessoa. Veio para Campina. Ruth saiu de Campina e foi para João Pessoa. Não, peraí. Ruth saiu de João Pessoa e veio para Campina, foi. Noemi que foi de Campina para João Pessoa. E depois voltou para Campina de novo, entendeu? Tudo se resume a Souza, isso aí. Mas no meio de todo esse processo, ela fica reconhecida, ela foi reconhecida pelo seu bom testemunho. Então, como as pessoas te conhecem na escola? Vamos lá. Como as pessoas te conhecem? Como briguento, como imoral, como mentiroso? Na sua escola, na sua casa, onde você... E outra coisa, vamos lá. Por favor, vamos botar um ponto aqui. Não vamos ser religiosos, não. A religião não resolve nada. Ser só externamente de boa. Cara, Deus está muito preocupado, Deus está mais preocupado com o seu coração e suas intenções. Deus quer que você ame de coração, não para ser aceito por um grupo. Deus quer que você o ame de coração, que você queira realmente viver um relacionamento autêntico com Ele, porque você quer viver esse relacionamento. Não é para ser aceito na igreja, não é para estar dentro da igreja, não é para estar tudo certo dentro da igreja. Não, 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 não. Isso não resolve sua vida com Deus. Você precisa parar de ser briguento porque você conheceu o Senhor e o Espírito Santo te transformou a ponto de agora você não ser mais o irado, mas agora você ser o pacificador. Você não é mais o imoral, porque agora você não olha mais de acordo com as suas paixões, mas agora reprime suas paixões. Você luta contra as suas tentações e busca viver e ter um olhar em santidade, porque você conheceu ao Salvador, ao seu Salvador. Você não é mais um mentiroso aí. Por quê? Porque agora você conheceu ao Salvador. Ou também você não é mais o mau aluno, o fofoqueiro, quem exclui, o bulinador. Você é alguém que agora conheceu a Jesus, mas só faz sentido, ou na verdade você só vai aguentar a caminhada até o fim, se for sincero, se for de coração. Não adianta você querer se tornar uma pessoa só para ser aceito em um meio. Você precisa amar a Jesus de todo o coração, alma, força e entendimento. Isso precisa sair de dentro para fora, porque, beleza, aqui você pode até se parecer, mas na sua escola você pode não se parecer. Na sua casa pode você não se parecer. Eu tive um testemunho uma vez, onde um menino, a gente olhava para ele e dizia, cara, tu é uma bênção, tal, tal, tal. E um dia, a mãe dele chegou para mim, pediu um aconselhamento, e simplesmente o adolescente batia na mãe dentro de casa.
Eu olhei assim, meu irmão, você é um religioso. Você aqui é o cara que levanta a mão, é o cara que vive em sinceridade, mas em casa você desobedece sua mãe, você briga a ponto de bater na sua mãe. Minha vontade era dar uma pisa nele ali. Não dei porque eu ia preso. Aí eu já tinha, acho, casado com o Rafa, aí eu ia ter minha esposa me visitando na prisão, não valia, né? Mas, cara, a religiosidade mata, velho. Tá externamente, mas o coração, cadê? Tudo para ser aceito em um grupo, tudo para fingir que está tudo bem, ou na verdade, triste. Mas alguns fazem achando que isso vai fazer você ser salvo. Mas quando eu entendo que a salvação não é um mérito meu, não são coisas que eu faço para ganhar a salvação, que eu ganho a salvação, tudo isso vai por água abaixo, não faz sentido, não vale de nada. Você não vai perseverar até o fim. Você não vai conseguir. Então, como você tem sido conhecido por essas pessoas? Seu testemunho vai validando você. Olha o que 1 Pedro diz. Vivam entre os pagãos. Quem são os pagãos? Pessoas que não conhecem Deus. E essas pessoas que não conhecem a Deus são guiadas pela própria carne. Então, esse padrão de ser guiado pela própria carne é o que ele está dizendo, não vivam. Mas vivam de maneira o quê? Exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, o nosso testemunho é capaz de fazer as pessoas desejarem conhecer ao Senhor. Paulo também vai dizer isso em 1 Coríntios, quando ele diz para a esposa que se converte e o marido ainda não é convertido, ele diz, não se separe. Se ele suporta continuar com você, não se separe. Sabe o que você deve fazer? Através do seu bom testemunho, você vai santificar o relacionamento e a vida do seu marido. Então ele vai te conhecer e ele vai desejar viver esse Deus. Olha, você tem vivido, antes de buscar um namoro, antes de buscar realmente achar o homem perfeito, você tem sido reconhecido na sua escola como alguém que é a pessoa mais parecida com Jesus que essas pessoas ao seu redor conhecem. Você tem sido essa pessoa que realmente ama a Jesus a ponto das pessoas desejarem seguir o mesmo Jesus que você segue? Você tem sido conhecido no seu trabalho, na sua faculdade, onde você já estiver aqui, porque a gente tem adultos e mais novos. Na sua casa, seu pai, Jacó, vamos lá, uma pesquisa rápida só para me entender. Quantos de vocês, os pais, não são da igreja? É você sozinho. Massa, perfeito. O resto, tudo, os pais são da igreja? Levanta a mão. Sim, massa. Pelo menos um, top. E quem aqui os pais são daqui da Cidade Viva? Quem o pai é crente, os pais são crentes e não são da Cidade Viva? Boa, beleza. Perfeito. É muito importante eu entender isso, porque isso vai influenciar nas próximas pregações. Sabe como é que funcionam os dados lá da Rede Livre do Aeroclube? A gente tem mais ou menos 60 pessoas que os pais são de igreja, 40% não são. Se a gente tem uma média aí de conectados de 350 pessoas, a gente tem que, sei lá, mais de 100 adolescentes vieram para a igreja através de amigos. Porque essa família, a gente não sabe o trajeto real, mas basicamente veio pelos amigos. E como assim? Foram adolescentes que entenderam tanto quem é Jesus, que por onde eles andavam, eles transmitiam, eles apresentavam a Jesus e o seu grande amor. Por onde eles passavam. E eles eram reconhecidos. E quando eles falaram sobre Jesus, as pessoas queriam conhecer esse Jesus. E quando falavam sobre a Rede Livre, eles diziam, eu quero conhecer esse lugar. Eu quero conhecer esse lugar. Eu quero conhecer essa igreja. Porque na cabeça das pessoas, igreja é um lugar muito quadrado, muito chato, muito... É uma realidade, galera. Mas através da vida de vocês, através do testemunho de vocês, através do amor de vocês por Jesus e pelo próximo, aqui, os atos de Noemi
Os atos de Ruth são atos de serviço ao próximo. Ela amou, ela deu um passo a mais, ela fez muito mais do que ela precisava fazer. Tudo isso por amor. E hoje a gente entende que o amor verdadeiro está no coração daquele que conheceu a Jesus. E quem conheceu a Jesus serve muito mais. Então o ponto é, achar injusta algo que o seu pai faz ou sua mãe faz não é motivo para deixar de seguir. Aprenda a honrar pai e mãe. Se você não concorda com as regras da escola, não te dá direito de respeitar as regras da escola. Aprenda a realmente ser um bom exemplo até na escola. Eu fui um cara que filei muito. Eu fui um cara que saí muito de sala. Eu me converti no 3º ano do ensino médio. Então eu precisei mudar tudo no 3º ano do ensino médio. A ponto de, no final do ano, eu deixei um legado na escola. Todo dia antes de começar a aula, a gente orava. Todo mundo da sala parava antes de começar e a gente orava. Todo dia, no 3º ano, a gente orava. Foi muito doido isso. Eu comecei o ano como o sem futuro e terminei o ano puxando uma oração todos os dias na minha sala, onde todo mundo parava, até os professores paravam para que a gente orasse. Eu saí de ser o caba sem futuro, que sai de sala direto, que bagunçava direto, que fazia coisas direto errado, que filava direto. Vocês sabiam que Marcão me dava fila? Era. Marcão me deu um monte de fila. Direto. A gente dava junto, né? Marcão também não conhecia a Cristo, mas Marcão era mais inteligente. As filas eram certas. Marcão sempre foi o CDF da sala, velho. É a cara dele. Ele não faz medicina, né? Tem que ser muito inteligente. Aí, meu irmão, ele era muito inteligente na sala. E ele sempre passava fila. Teve uma prova que ele me passou todas as questões, menos uma. A uma que ele não me passou, eu fui, chutei, acertei, e ele errou, velho. Aí eu fiquei com 10, ele com 9. Ele ficou irado. Mas isso é errado, galera, por favor. Vamos lá, vamos aprender a desrespeitar, não respeitar. Mas essa pessoa realmente não filou mais. A ponto que na faculdade, teve uma prova que eu não estudei. O professor era muito carrancudo. Eu não lembro se eu não estudei ou se eu não estudei o suficiente. Mas, enfim, o professor era muito carrancudo. Ele simplesmente tirava onda e ele foi dormir na hora da aula, da prova. Todo mundo começou a filar. Todo mundo passou e eu reprovei. Eu podia ter filado. Eu podia ter... Não, era permitido. Eu podia ter filado na faculdade. E eu olhava, pô, velho, que besteira eu fiz. Poderia ter estudado mais. E reprovei. E está reprovado até hoje, né? Minha esposa odeia isso. É porque depois... Eu vou contar minha história de faculdade depois. Não me desenvolvi no curso, foi para outra área. Mas está lá. Tentei resolver isso. Mas não filei, honrando ao Senhor. Não gosta de um professor? Não te dá direito de ser mal educado com ele. Nem todo mundo quer ser seu amigo, mas isso não te dá direito de falar de quem não quer ser seu amigo. Você não tem direito nenhum, então cuide, zele pelo seu testemunho. Olha o que Hernandes Dias Lopes fala. Cuide da sua integridade e deixe Deus cuidar da sua reputação. Faça o que é certo pelo certo, faça o que é ético pelo ético, faça o que o Senhor quer fazer, mesmo que ninguém obedeça. Mesmo que ninguém tenha interesse, mesmo que ninguém esteja vendo. Faça pelo Senhor e não por pessoas. Seja amoroso, bondoso. Cuide da sua raiva. Tente. Eu sou o cara que eu preciso sempre controlar minha ira, minha raiva, meu estresse. Não falar tudo que eu estou pensando para todo mundo. Por quê? Eu sei que eu vou magoar, vou machucar. Muitas vezes eu estou falando só coisas aleatórias. Então a gente volta agora para Noemi, para Ruth. Ruth, ela é uma moabita, só que ela é corajosa e fiel. Então ela não aprende a ser egoísta. Ela não é egoísta. Ela não fica lá na sua terra, no lugar onde é mais seguro, mas ela dá um passo a mais. Então Boaz sempre lembra disso.
Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver um povo que pouco você conheceu. Então é sobre priorizar os outros, é sobre servir os outros. Olha, Efésios capítulo 6, o primeiro versículo, não, minto, Efésios capítulo 5, no último versículo vai dizer: sirvam uns aos outros, sejam submissos uns aos outros. Um versículo antes de falar para a mulher ser submissa do marido, ele fala: sejam submissas uns aos outros. A nossa vida, lembra na semana passada que eu falei que a gente não é dono da nossa vida? Que a gente não tem controle sobre nossa vida, a nossa conversão faz com que a minha vida, que antes era escravizada do pecado, agora é escrava de Cristo e da sua vontade. Então, se a sua vontade é que eu sirva, que eu viva a minha vida para servir aos outros, eu consigo e tenha a alegria nisso, eu vou fazer e eu vou viver. Esse é o chamado. Esse é o chamado de Deus para nós. É sobre priorizar os outros, é sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Na prática, na nossa vida. Então, como você tem criado, sei lá, coisas e projetos para ajudar as pessoas na sua escola? Quem sabe você, que é muito inteligente em matemática, tem ajudado amigos. Você tem sido reconhecido como, você vê alguém triste, você é reconhecido como alguém que vem pedir conselho. Bicho, qual era o resultado sempre de orar todos os dias com a galera? Isso lá em 2013. Em 2013 nem se falava ainda sobre bullying, sobre automutilação. A menina mais desenrolada, mas que sempre ia de casaco, ela chegou um dia e me mostrou o braço todo cortado. Eu nem acreditava que aquilo existia de verdade. Não se falava ainda. Para ter noção, galera, a gente mandava mensagem de SMS. Não existia nem WhatsApp. Mas eu olhei aquilo e por conta das orações ela veio pedir ajuda. Vendo se Deus conseguia resolver aquilo para ela. E não só isso, várias e várias outras pessoas na sala, depois na escola, começaram a vir pedir conselhos, pedir ajuda. Porque as pessoas foram começando a me reconhecer ou a reconhecer aquilo que a gente estava fazendo. Eu descobri depois que tinha um monte de crente na minha sala, velho. Um filho de um pastor, 2 pessoas que eram da PIB e que ninguém nem sabiam. E que depois disso começaram a se movimentar. E eu, boy, vamos fazer coisas por essa escola, porque Jesus quer alcançar essa escola, porque eu entendi que eu fui muito perdoado. Então, quem entende que muito foi perdoado, muito ama. Muito ama. Filipenses 2, versículo 3 diz o seguinte: não façam nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Ele não precisava ter vindo à cruz, ele não precisava ter sofrido, ele não precisava ter gastado o seu tempo aqui com a gente. Mas mesmo assim ele veio e a gente precisa ter a mesma atitude de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, versículo 6, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante a homens. Qual o maior exemplo de Jesus? Lavar os pés dos seus discípulos. E ele nos convoca a fazer o quê? O mesmo. Servir. Olha esse outro texto, Romanos 12 diz: portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esse é o culto racional de vocês. Não existe cristianismo se ainda houver egoísmo. Não existe um cristianismo se você não conhece a Jesus, se você vive para si mesmo. Você não conhece a Jesus, mesmo que seu pai tenha dito que você conhece, mesmo que seu pai tenha dito, se o mundo pode ter dito que você é salvo, que você é perfeito, bondoso, bonzinho. Cara, se sua vida não foi transformada,
se não existe nada transformado dentro de você, se você não ama como Jesus, se você não serve, se você não se move como Jesus, se você não ama Ele de todo o coração, alma, força e entendimento, se nada mudou na sua vida, se não teve o pá, não faz sentido. Então, egoísmo não se encaixa com o cristianismo. Então, se você é um cristão que ninguém te conhece, reavalie. Porque a gente é chamado para ser sal. A gente é chamado para ser luz. E ele diz, não se põe um luzeiro embaixo da mesa. Não se põe um luzeiro em qualquer lugar. Se põe num lugar para iluminar, para fazer a luz de Cristo aparecer, para que aqueles que estavam cegos consigam ver através da nossa pregação. Sal gera transformação. Então, lindos, bora dar o gás, né? Yes? Everybody? Uou. Começando God's Talk, tá? Calma que a gente chega no God's Talk. A mulher de Vícios Esplêndidos, amiga de Araújo, diz o seguinte: buscar virtudes frequentemente exige que renunciemos. Virtudes, aquilo que sai, aquilo que é fruto do Espírito, é uma virtude. Aquilo que o mundo chama de sucesso e de felicidade para alcançar, aquilo que... calma. Buscar a virtude frequentemente exige que renunciemos aquilo que o mundo chama de sucesso e de felicidade para alcançar a verdadeira paz. Muitas vezes, a minha família, eu, Rafa e os meninos, uma família missionária, não sou mais só eu, não é só mais Rafa, mas a gente vive para o Evangelho. E a nossa família renuncia muitos tempos que a gente poderia ter, e só Rafa sabe. Horas que muitas vezes eu queria, horas que ela queria, hora que os meninos precisavam, mas para anunciar e viver a vontade de Deus na nossa vida. Hoje é meu aniversário. Eu poderia estar fazendo muita coisa, mas eu queria ter o privilégio de pregar aqui para vocês. Eu queria estar aqui, pregando e anunciando para vocês, para que a partir daí vocês entendam que a vida de vocês não é mais vocês. Do jeito que a minha não é mais minha, mas é para serviço. E beleza, eu vou comemorar meu aniversário com Jesus depois. Ou nem vou comemorar, sei lá como é que vai ser no céu. Araújo, vai ter aniversário no céu? Então vamos lá, se é um novo nascimento. Quer dizer, não, o novo nascimento já rodou agora. Vai que é considerado um novo nascimento quando Jesus tocar a trombeta. Aí todo mundo comemora no mesmo dia. Uou! Vamos lá. Eu fico viajando de vez em quando nessas coisas. Começamos agora um fórum mais tarde sobre isso. Vamos lá, galera. Continuando. Semelhante a isso, na verdade, Filipenses capítulo 2 diz: esteja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usou esse direito de ser Deus como algo que ele se apegou. Ele, não considerando igual a Deus, era algo que devia se apegar. Versículo 7, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante a homens. E sendo semelhante, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então eu queria pedir só para a banda subir e trazer a reflexão. Olha, antes da gente começar a sonhar com o futuro marido, como aconteceu com Boaz e Ruth, vamos observar o que aconteceu no processo? A gente sempre quer o final, a gente sempre quer ter o sucesso e o final feliz, mas não quer viver os processos. Não quer viver a obediência, não quer viver o processo da santidade. Minha esposa é prova disso. Ela está mandando um áudio agora. Mas, amor, ela tá... Mas Rafa é prova disso. Amor, a gente namorou quanto tempo? Será que você lembra? 4 anos. É. Quantos anos a gente tem de casado? Vamos ver se ela lembra. Casado. Eu sei, viu? Quanto? 7, amor.
Não, mas é próximo mês. É não, amor. A gente casou em novembro. Meu Deus do céu. Não, é porque a gente começou a namorar em dezembro. Dia 7 de dezembro. Foi. De 2014. Casamos em 11/11 de 2018. Aí a gente tá com 7... Vai fazer 7 anos de casado já. Aí um filho com 3, um filho com 1,5 e uma bênção, galera. Mas não foi fácil viver o tempo de obediência. Até hoje. Tantas coisas que hoje a gente vive como casais, algumas decisões que a gente está precisando tomar na vida. Tudo isso é fruto de obediência. Eu sei que vocês querem, e eu quero muito, como eu falei na semana passada, que vocês casem, que vocês tenham família, que vocês namorem, que vocês vivam um namoro assim, abençoado, felizes. Casal perfeito. Mas a gente, antes disso, a gente precisa aprender a obedecer e saber que Deus está no controle de cada coisa. Então, por que eu falo, provavelmente não está na época certa de você namorar? Você é adolescente. Porque você ainda não conseguiu nem resolver o seu problema com Deus ainda. Como você vai querer viver um relacionamento de Deus se você ainda está nesse processo de aprender mais quem é Deus, de colocar mais isso em prática? Se você não consegue testemunhar dentro da sua própria casa, se você não consegue testemunhar, e olha, não usa desculpa que seu pai e sua mãe é da igreja, você precisa testemunhar, você precisa também pregar na sua escola, na sua família, sendo mais um bom exemplo do amor e graça de Jesus. Você precisa viver para a glória de Deus, você precisa ser santo, você precisa viver um relacionamento autêntico, verdadeiro com Jesus Cristo. Nada falso, nada raso. Para se preparar para quando Deus providenciar, que muitas vezes a gente nem sabe como. E não é o acaso escrito aqui, não é um acaso, pode ser um acaso aos nossos olhares, mas não é um acaso diante de Deus. Deus, ele tem controle e proporciona, ele cuida. Muitas vezes ele não escreve no ar, mas ele ocasionou. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, o cooperar é que Deus movimenta ou encaixa ou faz as coisas cooperarem, funcionarem para aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus vai cooperar para isso. Deus vai cooperar para o seu futuro casamento, para a sua futura namorada. Deus vai cooperar, mas isso ele vai cooperar para aqueles que são chamados e que o amam. Então relaxa. Busque a Deus. Confie nele. E o homem que você vai dizer um dia, meninas, obrigado Deus, vai chegar. Espero. Eu confio que Deus pode fazer. Eu não confio em você, mas que Deus pode fazer, pode. Do jeito, meninos, eu digo uma coisa a você: não é qualquer menininha bonita que vai fazer ser uma grande mulher pra vocês, não. Pode ter certeza. Beleza se acaba muito rápido. Rafa casou, eu era bem mais magrinho, ó. Se arrependimento matasse, não era bom. Mas isso não segura um relacionamento, a beleza. É muito mais no coração. É muito mais obediência ao Senhor. Existe mais. Quando você ama ao Senhor, você começa a ver beleza em outros aspectos da vida. Você começa a ver beleza em uma obediência. Você começa a ver beleza em alguém ao seu lado. Você começa a ver beleza na confiança e na fidelidade. Você começa a ver beleza em ver uma educação, um cuidado, uma obediência a Deus. Uma das coisas que eu mais amo em Rafa é ver ela obedecendo a Deus. Mais do que qualquer coisa, o mais belo dela é ela obedecendo a Deus, ela ouvindo a Deus. A
A gente está vivendo um desafio na nossa família. E a minha oração sempre, e as nossas conversas vamos obedecer a Deus. Vamos obedecer a Deus. Jesus mesmo diz, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Então, o nosso olhar muda quando a gente conhece a Jesus. Então, se aproxime nele, para que você faça boas escolhas. Em vez disso, está todo com o coração triturado. Feche teus olhos, vamos orar. Jesus, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade sobre nós, Jesus. Oramos por cada um aqui, que nós temos que não estão aqui de forma aleatória ou não vieram de todo jeito, mas o Senhor, com todo o seu poder, com toda a sua sabedoria, com toda a sua graça e amor, trouxe cada um até aqui, Senhor, para que nesse momento possam estar ouvindo a tua palavra e a tua palavra gerando transformação em cada coração, mudando convicções, mudando aquilo que eles sempre acharam como certo, mas agora eles começam a olhar para ti, Senhor Jesus, com amor e paciência para viverem um processo de um relacionamento. Que o primeiro passo não é achar a pessoa certa, é ser a pessoa certa. O primeiro passo não é se entregar por inteiro, mas primeiro viver um relacionamento autêntico contigo para estar pronto e convicto daquilo que é uma bênção sua, para não escolher de forma errada ou apenas pelo coração, mas ter a tua palavra como base para firmar a sua escolha, Jesus. Oh Pai, como precisamos dessa sabedoria, como precisamos de ti. Então vem e nos ensina. Vem e nos ensina. Vem e nos ensina, Jesus. E por isso nós queremos te adorar nesse momento. Porque queremos te ouvir. Queremos entregar o meu coração, nosso coração. Queremos te buscar realmente em adoração. Por quem tu és e por tudo que o Senhor fez por nós. Então erga suas mãos, fique em pé no seu lugar. Se você puder, erga suas mãos, adore ao Rei dos Reis. Se entregue entendendo que o Senhor está recebendo a sua adoração, Ele está vendo você independente aqui. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. O que tu podes fazer, só quero a ti. Perdão, Deus, por viver indiferente. Perdão, Deus, por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Perdão, Deus, vou viver só pra mim mesmo. Perdão, Deus, não vês que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Só quero declare isso. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só queremos a ti, Senhor. E nada mais, nada mais, nada além.
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a sua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor, obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça. E nos ensina, Pai, a te amar de verdade. Nos ensina a priorizar o Senhor e ao próximo. Nos ensina, Senhor Jesus, a nos esvaziarmos de nós mesmos, assim como o Senhor fez, de todo o nosso egoísmo e de todo o nosso eu, para que a gente viva para a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que a gente viva, Senhor, diante da tua palavra, Senhor, te amando e aproveitando tudo que o Senhor tem para nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Uou! Amor, tenho... peraí, calma, tem um aviso. Temos um aviso, calma. Próxima semana não tem culto. Por quê? Estaremos na Conferência Transformação. Uou! Galera, vai ter ônibus saindo do Aeroclube com todo mundo da Rede Livre, Bessa e João Pessoa, Bessa e Altiplano, né? Segundo aviso. Tinha outro aviso. Tchau. Não, tu falou duas coisas, Augusto. Transformação não vai ter... A terceira, galera. Olha, todos os sábados de novembro a gente vai viver doideira no Godstock. Então, por favor, lembrem-se, dia 2, esse domingo não vai ter culto em nenhuma igreja. No dia 2. Então, todo mundo vai estar lá em abertura e a gente vai viver muita doideira lá. Certo, lindos? Deus abençoe. Peraí, Araújo quer falar. Olha só, cadê? Tem um... É pra todo mundo o bolo? Calma. Parabéns. Aniversário. Tem que ter. Parabéns pra você, data querida. Que Jesus te abençoe e te dê longa vida. Gente, Jacó não sabe o que fazer nessas horas, aí a gente vai constranger ele um pouco agora, certo? Vem cá, Rafa e Levi também. Podem ficar sentados um pouquinho. Vai dar pra todo mundo. Mas, só finalizar esse momento honrando a vida dessa família maravilhosa, né, que tem liderado a juventude, adolescentes, pré-adolescentes da nossa igreja. E agora eu falo da nossa igreja no geral, porque é praticamente isso, né? E tem abençoado demais. Abençoa minha vida, assim como eu sei que abençoa a vida de vocês.
Jacó para mim é um irmão, é um amigo, é um pai, é um bocado de coisa. E te amo, boy. Tamo junto. Então vamos estar orando por ele, estender as nossas mãos. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esse dia onde celebramos a vida do teu filho, do teu servo, Senhor Jesus. Salvo por ti, Senhor, e escolhido por ti, Senhor, a dedo para nos conduzir, Pai, através do seu exemplo, através, Senhor, das ideias malucas que o Senhor dá, através, Senhor Jesus, do chamado que o Senhor deu para ele, meu Deus, a sermos pessoas tementes a ti. Acima de tudo, muito mais do que nos liderar a fazer eventos, muito mais do que nos liderar, Senhor Jesus, a cuidar de uma rede, a cuidar, Senhor Jesus, e a liderar conexões, a cuidar e a estar presente, Senhor. Ele nos inspira, Ele nos ensina a sermos tementes a Ti. Ele nos inspira a escutar a Tua voz. Ele nos inspira a Te buscar e a ter um relacionamento contigo, Senhor Jesus. E por isso, agradecemos pela vida dele, agradecemos pela vida de Rafa, agradecemos pela vida dessa família, Senhor Jesus. E te pedimos, Pai, que o Senhor esteja cuidando dos corações deles, cuidando dos corações deles nos dias maus, nos dias de ansiedades, de medos, Senhor Jesus, onde a esperança, onde a tristeza, onde as coisas ruins podem vir tomar de conta, o desânimo, Senhor Jesus, que eles encontrem alegria em Ti, que eles encontrem ânimo em Ti, que eles encontrem força em Ti, Senhor Jesus, para continuar, meu Deus, continuar fazendo a Tua vontade, seja ela qual for, seja o direcionamento que for, Senhor Jesus, que o Senhor esteja, meu Deus, os fortalecendo, que o Senhor esteja, meu Deus, andando ali lado a lado com eles, que o Senhor esteja os ensinando, que o Senhor esteja os amadurecendo, que o Senhor esteja derramando sabedoria, que o Senhor esteja derramando graça, meu Deus, e que juntos ainda possamos fazer muito pelo Teu reino, Senhor Jesus, entregando de fato as nossas vidas em Tuas mãos, para que a Tua vontade seja feita e para que Teu nome seja conhecido, Teu nome seja engrandecido, Teu nome seja glorificado, Senhor Jesus, porque não há razão nessa vida maior e melhor do que entregá-la a Ti, Senhor, e Jacó nos ensina isso. Assim que nós choramos e que nós te agradecemos, Pai. Em nome santo de Jesus. Amém. Tamo juntos. Rafa trouxe bolo pra todo mundo. Aí vamos cortar um bolinho e comer, sem sujar as coisas da igreja. Aí depois pode ir pra conexão. Please. A gente não organizou um negócio organizado, mas tá organizado, prometo. É isso aí. Rafa. É isso aí. É isso aí. Simbora.